essa vai ser a aula definitiva sobre o ascendente que você vai assistir na sua vida inteira. Daqui até o final da sua vida, você não vai ver uma aula mais completa do que essa sobre o signo ascendente. O que, que é esse mistério? O que, que é o ascendente? Que às vezes é bastante complicado das pessoas conseguirem entender. Como que a gente utiliza isso? Como que a gente reconhece no nosso dia a dia? A gente se torna mais o ascendente depois dos 30? Já respondo aqui que não. Acho uma besteira. Não sei nem quem inventou isso. Vamos lá para a nossa aula. Fica ligado, essa aula vai ser um tanto quanto extensa porque é uma aula muito detalhada sobre o que é o ascendente e como que você pode observar essas ações no seu dia a dia. Bora lá! Fala pessoas, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece e está chegando aqui na Academia Astrológica, eu sou o Nando Hanner, sou astrólogo há 15 anos, professor de astrologia, terapeuta astrológico e criador da Academia Astrológica. E aqui a gente tem várias formas diferentes de estudar astrologia, tá? Estudar com vídeos gravados é uma das formas. A primeira opção que você tem para ver se você gosta da didática, né, se você vai se adaptar com isso, é você assistir a playlist Curso Gratuito de Astrologia que está aqui no canal do YouTube. Então você vai lá na página inicial, procura lá playlists, vai lá encontrar Curso Gratuito de Astrologia. Lá hoje tem 45 aulas publicadas lá, totalmente gratuitas, onde você vai assistir eu contando para você como que funciona o signo, as casas, aspectos, obviamente de uma forma mais sucinta, mas tem um montão de vídeo para você assistir lá. A segunda parte, você pode entrar para a área de membros aqui do YouTube, tá? A área de membros é o seguinte, você vai lá na página inicial, também tem um botãozinho escrito se torne, seja membro, é isso. Aí você vai clicar lá, você vai entrar, ele vai te mostrar o que tem ali e você vai pagar a taxa que hoje, dia 11 de janeiro de 2025, ainda é de R$ 49,99. Essa playlist, esse membro já tem uns 2 anos, eu acho, é o mesmo preço, tá? Você vai pagar isso aí, na hora que você pagar, você vai ter acesso imediato à playlist com o curso online de astrologia, que hoje tem, se eu não me engano, 75 aulas, tá? E essa aula que eu estou fazendo sobre o ascendente é uma aula que vai entrar nessa playlist, mas vai ficar aberta para todo mundo. Eu quero fazer essa aula aberta para você ver como funciona a didática desse curso, para você se interessar e ingressar nessa área de membros para poder aproveitar todas as vantagens que tem, tá? O curso dessa área de membros, até o final de 2025, vai ser um curso completo, onde você vai ter o básico, o intermediário, que é de interpretação de mapa natal, compreensão dos aspectos, vai ter também a parte de técnicas de previsão, de astrologia terapêutica e várias outras técnicas que a gente tem aqui. Vai estar tudo publicado no YouTube para você poder assistir bonitinho ao longo do tempo ali, estudar astrologia, beleza? Então essa aula vai ser especificamente sobre ascendente. Vou mostrar coisas para vocês na tela, vou ler uns trechos de uns livros que são muito bacanas e vou fazer o meu melhor para poder você entender que diabos que é esse negócio do ascendente e como que a gente pode utilizar ele no dia a dia, tá? Eu vou explicar isso de várias formas diferentes, tá? Para você poder incorporar isso e entender como que isso atua dentro do seu dia a dia, tá? Vou ler 2 trechos de livros aqui, que você que estuda astrologia é bastante interessante ter eles em mãos, tá? São livros que são bastante famosos. Um deles chama As 12 Casas, de um astrólogo chamado Howard Sasportas, que é um autor super importante. E também o outro é de uma autora brasileira que eu adoro esse livro, o livro dos signos, que esse aqui é da Maria Eugênia de Castro. Esse aqui, cara, para você que está começando a estudar os signos, é um melhor, não melhor, talvez o segundo melhor livro que você possa ter para estudar astrologia. O primeiro está debaixo de uma pilha aqui, peraí. Este aqui é o melhor livro de signos. Astrologia nada, Os Astros e o Amor, da Liz Greene, que é uma das mais importantes autoras que já existiram na nossa realidade aqui. Então, vale muito a pena você ter esses 3 livros se você está começando a estudar astrologia. Isso é bastante interessante, tá? Vou ler esses trechos já já. Mas primeiro, quero explicar para você o seguinte. O ascendente
Eu vou pôr aqui na tela. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá, galera? Mas vem comigo que vocês vão absorver essas informações aqui. Bom, olha só, o ascendente é o signo que está ascendendo no momento do nascimento de uma pessoa, tá? Eu trouxe um mapa aqui para vocês que é um mapa aleatório, não é um mapa de ninguém não, tá? Ele é aleatório. Eu chutei aqui um dia, eu uso ele nos cursos no curso básico, tá? Eu uso ele bastante para a gente entender algumas posições, que ele é bastante interessante. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte: à medida que a Terra vai girando, ou no nosso ponto de vista, o Sol e os planetas vão girando, porque a astrologia ela é vista do ponto de vista da Terra, tá? A astrologia entende como o movimento planetário é feito em volta da Terra e não em volta do Sol. A gente sabe que isso não está certo, mas como a astrologia o ponto focal da astrologia é o comportamento humano, nós estamos na Terra, é assim que a gente enxerga as coisas, tá? Então, o que acontece? À medida que o dia vai rolando, né, ele vai acontecendo, o Sol vai fazendo o caminho dele no céu e ele vai movimentando todos os setores do nosso mapa. Então, aqui o que eu tenho, ó, é um mapa de uma pessoa que nasceu. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Uma pessoa que nasceu às 5h45 da manhã, tá? E o que acontece é que na hora que ela nasce, o Sol está nesta posição aqui, ó. Certo? Esta linha aqui, este pedaço aqui, é a linha do horizonte. O que quer dizer? Que daqui para cima é dia e daqui para baixo é noite. Isso aqui tem várias expressões comportamentais, a forma como se a pessoa é mais introvertida ou extrovertida, enfim, tem várias questões nessa questão dos hemisférios de um mapa natal, tá? Mas o que acontece aqui é assim, ó. Esse nascimento aqui, às 5h45, coloca o Sol para cima da linha do horizonte, tá? E ele está colocado dentro da casa 12. E o que acontece? Nesse momento onde eu tenho o Sol aqui, o signo que está subindo no céu, ou seja, ele está ascendendo do lado leste, porque aqui também, ó, a gente tem uma divisão, aqui é oeste e aqui é o leste, tá? Então, o que acontece é que o Sol sobe pelo leste, né? A gente sabe disso. Então, o Sol ele vem caminhando por aqui, ó. Ele vem daqui de baixo, ele vem subindo, 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 subindo. Aqui é a linha do horizonte, que é o leste. E a partir daqui, o Sol sobe e começa o dia, tá? Então, na hora que o Sol está caminhando e desenvolvendo o caminho dele para cima, ele vai puxando consigo o zodíaco. Então, imagina que aqui, ó, nesse mapa, o Sol está posicionado no grau 11 de Escorpião. Então, neste dia aqui, imagina como se o Sol tivesse um gancho no zodíaco e ele vem puxando o zodíaco para cima, assim, ó. Ele vem caminhando. Então, no dia 4 de novembro, o Sol ficou o dia... Hipoteticamente, o Sol ficou o dia inteirinho no grau 11 de Escorpião. No dia 5 de novembro, ele passou para o grau 12. E aí ele vai puxar o zodíaco inteirinho através das casas do mapa dessa pessoa aqui, tá? Então, neste horário, o Sol estava em 11 graus de Escorpião e o ascendente ficou marcado em 27 graus de Escorpião, tá? O que quer dizer? Que no momento em que essa pessoa se tornou uma pessoa, que cortaram o cordão umbilical dela ali e falaram, puxou, opa, nasceu, se tornou uma pessoa, se tornou um indivíduo separado da mãe, o momento era esse em que o ascendente, se você olhar pro horizonte, o signo que está ascendendo no horizonte é o signo de Escorpião, por isso que chama ascendente, porque ele está ascendendo. E ao mesmo tempo, do outro lado, que é onde a gente tem a casa 7, esta linha aqui chama descendente, porque ele está descendo. Olha que confuso, né? Aí ele desce para cá, ó, tá? Então o zodíaco ele vai girando deste jeito aqui, ó. Beleza?
Ele vai subindo. Só uma curiosidade, mais ou menos a cada 2 horas o Sol muda de casa. Tá? Isso aqui tem mais ou menos 2 horas de duração. O que quer dizer que o ascendente de cada mapa, o ascendente do dia, muda a cada 2 horas. É por isso que a gente precisa do horário de nascimento das pessoas. Porque o posicionamento do Sol... Mentira, o horário de nascimento determina todo o posicionamento das casas. Consequentemente dos signos, tá? Então, nesse momento aqui, ó, que eu tenho às 5h45 o nascimento, a lua da pessoa está aqui na casa 6 e o Sol na casa 12, tá? Se eu alterar e colocar isso aqui para 7h45, olha só, o Sol veio parar aqui na casa 11 e a Lua desceu aqui para a casa 5. O ascendente dele saiu daqui do 27º grau de Escorpião e escorregou aqui escorregou entre aspas, né? Pro 27º grau de Sagitário. Bacana? Então, esse movimento é que determina essa condição do ascendente, tá? E o ascendente tem uma série de influências no nosso dia a dia. Olha aqui, a gente vê que esses 3 pontos que eu deixei aqui no mapa são, entre aspas, o tripé de formação da personalidade da pessoa, e eu vou explicar isso para vocês ao longo dessa aula, tá? Eu tenho o Sol, que entre aspas, mas bem aspas mesmo, é só para simplificar a história. O Sol é o consciente, tá? A Lua representa o emocional, tá? Que é mais íntimo. E o ascendente, ele representa o meu comportamento, é a integração que eu tenho do meu consciente, do meu emocional instintivo com o mundo físico, porque o ascendente ele marca as características do meu corpo. É o corpo, literalmente é o corpo físico, tá? É onde você é colocado ali dentro. Você, como consciência, como espírito, desce e incorpora dentro de um corpo que vem com essas características aí do ascendente. Bacana? Pensando assim, é até simples, né? O seu corpo é o seu ascendente. É simples assim. Porém, não é tão simples como eu vou explicar para vocês. Tá? Identificar isso pode ser uma coisa mais confusa. O que é importante a gente pensar? Já quero abordar aquela questão do que se fala por aí, aquele mito que se fala por aí, aquela bobagem gigantesca que se fala que depois dos 30 você se torna mais o seu ascendente. Não. Você já nasce com ascendente. Você não tem um negócio que vem depois. Você não incorpora ele depois. Você está tudo junto. Você tem Sol, Lua e ascendente e todas as casas e todos os planetas funcionando ao mesmo tempo. O que acontece, e eu vou ler isso para vocês agora, é que a partir de certa idade você começa a utilizar as características do signo ascendente, solar também, e controlando a Lua. Vocês vão entender porque eu falei controlando. De uma forma mais madura, mais coerente, tá? E à medida que você vai amadurecendo, você vai melhorando a sua autopercepção, ou pelo menos assim espero, não é que todo mundo que acontece, e você vai desenvolvendo as suas características mais positivas dentro do seu dia a dia com as suas capacidades, tá? Tentando achar o melhor caminho possível, tá? Então aqui, ó, no livro da Maria Eugênia, ela fala o seguinte, ó, esse livro é bastante interessante porque ela descreve as características dos 12 signos, tem um resuminho aqui no começo, o que é o signo, idades astrais, conceito de polaridade, várias coisinhas interessantes, tá? E no final ela faz obviamente um resumão. Passou um carro barulhento aqui. Ela faz um resumão das 144 combinações entre Sol e Ascendente. Então você tem, imagina, né, que o Sol vai subindo num dia, cada 2 horas tem uma combinação nova de Sol com Ascendente. Então a gente viu um Sol em Escorpião com Ascendente em Escorpião. Aí eu pus 2 horas para frente, né? Um Sol em Escorpião, Ascendente em Sagitário. 4 horas para frente tem um Sol em Escorpião, Ascendente em Capricórnio. E aí a gente vai criando essas 144 composições diferentes.
Eu não vou explicar muito bem, não vou entrar muito nesse detalhamento, mas basta saber que aqui ela faz uma observação que é relativamente rápida e simples do que é uma combinação de um ascendente Áries com Áries, por exemplo, ou Áries com Touro. Quando a gente lê esses textos, e para você que está estudando astrologia isso é muito importante, os textos são conceitos preto e branco. A ação disso depende totalmente da expressão do indivíduo, da experiência de vida que ele tem. Bacana? Não leva tudo muito a ferro e a fogo, não, porque isso muda muito com o posicionamento dos planetas, aspectos, então nem se fala. É um negócio que pode alterar drasticamente uma ideia conceitual, beleza? Então, ó, o que é o signo ascendente? É aquele que desponta no horizonte leste na hora do nascimento numa determinada latitude e longitude da Terra. No caso do nascimento de uma criança, ao cortar-se o cordão umbilical, ela começa a respirar por si mesma, ou seja, se torna um indivíduo independente da mãe, entre aspas, né? E sua vida fica independente da mãe. Esse instante mágico, que ela passa a ter vida própria, define o seu mapa natal e, portanto, o signo ascendente. A partir desse ponto, divide-se o mapa nas 12 casas astrológicas. O ascendente é um momento do nosso nascimento, é a hora que a nossa vida, o momento em que a nossa vida começa a existir. É o ponto de entrada. Isso vai ser importante que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Agora tem um negócio aqui que ela fala que Maria Eugênia de Castro, deusa, que você esteja bem colocada. Com todo respeito, eu discordo um pouquinho de você, mas afinal de contas, quem sou eu, né? Mas é assim. Ela fala assim, que ó, após os 40 anos, quando a personalidade se instala com mais definição, o indivíduo assume as qualidades e possíveis defeitos do ascendente combinado com o signo solar. Antes dessa época, a imaturidade, insegurança e irresolução marcam a alternância de comportamentos ou até mesmo uma negação. Isso é, um indivíduo muitas vezes proclama-se diferente de tudo que está inscrito no mapa. Só o tempo ensina a somar todos os componentes, a aceitar-se como é na verdade e acionar o processo da evolução. Minha amada Maria Eugênia, eu discordo de você. Por quê? Após os 40 anos, eu sou super fã dessa ideia, porque nas primeiras 3 décadas de vida, os primeiros 30 anos, a gente não faz a menor ideia do que está acontecendo, bicho. A gente não faz ideia. A gente está tentando entender quem nós somos, como que é a minha relação com o papai, com a mamãe, como que eu amo, como que eu sou rejeitado, que tipo de trabalho eu quero, quem eu quero ser quando eu crescer. Até os 30 a gente não faz ideia do que está acontecendo. Quando a gente entra dos 20 aos 30, a gente super tem certeza do que está vivendo. Até chegar o retorno de Saturno. Obviamente tem vidas que são muito diferentes, eu estou falando disso de uma forma geral, tá? Chegou o retorno de Saturno, você faz uma transição da vida jovem para a vida adulta, onde você tem uma experiência, um evento ou alguns eventos que fazem com que você mude a sua percepção de autorresponsabilidade nessa vida. Bacana? A partir disso a gente começa a evoluir, vai amadurecendo e a gente tem a grande transformação, a grande fase de amadurecimento do ser humano é dos 38 aos 44. Tá? Essa fase aqui é uma fase que é absurdamente importante e que muda, transforma profundamente a forma como a gente enxerga a vida. É como a gente viveu a primeira metade e a gente vive a segunda metade, agora com muito mais maturidade, com um olhar diferente. Nesse sentido, ele fala aqui, que a personalidade se instala com mais definição. Aí o indivíduo assume as qualidades e possíveis defeitos do ascendente combinado com o Sol. Eu não gosto de falar defeitos, eu gosto de falar características. Então, a gente não tem defeitos, a gente tem características que são tensas, que são negativas, que são dissociativas. A gente precisa aprender a modular isso. Só que isso está presente ao longo da vida inteira. Desde o começo da nossa vida, desde o primeiro segundo da nossa vida, nós expressamos características positivas e negativas de todo o mapa. O que é importante a gente saber é que à medida que a gente vai amadurecendo, e especialmente quando a gente vai fazendo um trabalho de autoconhecimento, de autopercepção e de evolução interna, espiritual, psicológica, moral, a gente vai percebendo
que algumas características, algumas ações que a gente toma, alguns pensamentos que a gente tem, alguns desejos que nós temos, não são tão positivos assim pra gente. Apesar de a gente acreditar que o negócio faz toda a diferença no mundo e a gente tem que lutar pelos nossos ideais, os resultados que são apresentados pra gente no dia a dia, principalmente antes dos 35, eles não são tão positivos assim. Então, à medida que a gente caminha e a gente vai se estudando e a gente vai se amplificando e a gente vai se questionando e a gente vai tentando tomar decisões diferentes, atitudes diferentes do que a gente tomou até então, com uma maior percepção de humildade, a gente começa a descobrir que as características que eu posso usar, as ações, as situações, as intenções, as ações que eu tomo no meu dia a dia podem se encaminhar de uma forma mais produtiva, mais positiva, mais próspera para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. Tá? Mas é muito importante fazer isso. Quem está aqui no canal há mais tempo já está mais careca que eu de ouvir falar o Nando falar vai fazer terapia, vai fazer terapia, vai fazer terapia, vai fazer terapia, porque a nossa mente é um calabouço, a nossa mente é um mistério, inclusive para nós mesmos. Se a pessoa acha que ela sabe super o que ela é, quais são os defeitos dela, quais são os problemas, tá tudo certo, sabe quais são os traumas, ela não tem nenhuma novidade, ela ainda não saiu da adolescência. Porque muitos dos nossos segredos emocionais, dos nossos desejos estão escondidos no inconsciente e a gente só consegue descobrir essas coisas escavando. E fazer isso sozinho é muito difícil, inclusive muito enganador, porque a nossa mente deixa a gente ir até certo ponto. A gente precisa de um estímulo externo para evoluir. Por isso que eu falo, vai fazer terapia, tá? Então, nessa história aqui, ó, de nós assimilarmos as características ou começarmos a usar as características do ascendente só depois, não, na verdade a gente já vem usando isso o tempo todo, é que a gente tem uma tendência de melhorar essas ações, tá? Isso é muito importante, tá, gente? Essa história da gente se tornar um ascendente depois dos 30 não serve, não é útil, é mentira. Se você já ouviu falar, alguém falando isso pra você, manda esse vídeo, fala, ó, o Nando falou que não é verdade, não. Inclusive eu aprendi, muito bem aprendido desse jeito lá quando eu estava estudando astrologia lá no comecinho, 15 aninhos atrás, certo? Bom, explorado isso da questão da Ana Maria, eu vou usar uma passagem do Howard Sass-Portas, desse livro As 12 Casas, que é muito legal, é muito interessante. E eu circulei duas partes aqui que eu achei muito legal. Eu vou fazer uma introduçãozinha e depois eu passo para esses dois parágrafos aqui, tá? Então, ó, aqui, ó, ele começa falando assim: imagine por alguns segundos como você se sentiria em sua existência no útero. Então pensa lá que você tá flutuandinho, quentinho. Ah, bom, aqui ó. Falando assim, flutuando ritmicamente nas águas da vida. Não há o sentido de indivíduo ou de uma identidade separada. Não há ideia de corpo, sentimentos ou mente como algo diferente de qualquer outra coisa. Não é exatamente verdade, tá? Mas vamos pensar numa hipótese aqui, porque quando você está dentro da barriga, você está sentindo tudo, né? Mesmo que você não esteja vivo. Se você está lá, no útero lá, super tranquilo, mamãe e papai estão quebrando o pau do lado de fora, você pode ter certeza que você vai nascer com essa marca emocional, tá? De corpo, diferente de qualquer outra coisa. Sonhadoramente imerso num paraíso primordial, não é sempre paraíso, mas enfim, dá para entender. Há apenas a unidade e união com o resto da criação. O universo é o eu e o eu é o universo. O nascimento nos tira dramaticamente desse reino de totalidade oceânica. Nascer significa tomar um corpo. Olha só, lembra que eu falei? Corta o cordão umbilical, você se torna um indivíduo livre daquele conjunto, né? Você começa a utilizar o seu corpo de uma forma única e separada de onde você veio. Tomar um corpo e proclamar o eu como um indivíduo
único e distinto. Com base nesse momento, o mapa natal é desenhado e a nossa viagem através das casas tem início. Viagem através das casas porque é uma sequência de eventos, né? Não é aleatório, tem uma sequência lógica para isso que eu não vou contar isso para vocês hoje, porque senão a gente vai criar uma série da Netflix com 24 episódios. É um negócio muito louco. É bem comprido isso, mas é um negócio bastante interessante da gente estudar mais pra frente, tá? Então, ó, entendeu, né? Você tá lá, mergulhado no quentinho, não como um indivíduo, mas percebendo tudo que está acontecendo ao seu redor, tá? Sentindo aquilo de uma forma emocional e espiritual. E aí você desce, arrancam você de lá de dentro, né? Às vezes você sai mais rápido, às vezes você demora mais, que nem Titio aqui. Titio era para ter nascido dia 9 de maio, foram me arrancar de lá de dentro dia 20 de maio, porque afinal de contas eu resolvi que eu queria nascer taurino com preguiça e tipo quase me escapei por pouco de ser gêmeos, mas por pouco. Mais pra frente ele fala assim, ó: o signo que se encontra o ascendente ou qualquer planeta que se encontre próximo da cúspide da primeira casa, muitas vezes descreve a experiência individual da pessoa no nascimento. Olha, isso aqui é super importante. Por exemplo, Saturno no ascendente ou Capricórnio ascendente podem significar nascimentos tardios, longos ou difíceis. Marte ou Áries nessa posição parecem atirar a pessoa de cabeça na vida, como se ela estivesse ansiosa para sair de lá e começar a fazer as coisas. Muitos nascimentos com Plutão no ascendente ou Escorpião ascendente envolvem uma luta violenta entre vida e morte, com a mãe ou a criança, na verdade, pela minha experiência, ambos correndo grande perigo durante o parto. Terapeutas que fazem regressão e renascimento e que também trabalham com astrologia confirmam a correlação entre o signo ou o planeta no ascendente e a experiência do nascimento. Isso é super importante, né? Isso é verdade, tá, galera? Assim, quando vocês estiverem estudando e forem ver mapas diferentes, vocês podem ter certeza que qualquer planeta que estiver muito próximo do ascendente marca uma experiência muito no início da vida, mas muito mesmo. No nascimento, no parto, pode ser um pouco antes do parto ou logo depois do parto. Tem uma técnica de previsão que chama progressões secundárias. Essas progressões, elas marcam as experiências muito próximas, muito no início da nossa vida. E se você tem planetas muito próximos do ascendente, algum tipo de experiência relacionada com as características daqueles planetas que estão muito próximos pode ter acontecido com você. E planetas maléficos como Saturno, Urano, Netuno e Plutão, eles podem fazer com que a experiência tenha sido absurdamente traumática. Já fiz inúmeros mapas de que a criança... eu fiz mapa de criança que já tinha falecido, né? Com um planeta bem próximo do ascendente, como Plutão ou Urano ou Saturno, que teve falecimento. Ela faleceu, a mãe faleceu, o pai desapareceu, o pai morreu. Problema de saúde, internação, UTI, doenças, leucemia, teve várias expressões diferentes, tá? Abandono, tá? Teve muitas coisas diferentes ali, tá? Então é bastante importante observar isso. Como o ascendente é a forma como eu entro no mundo, as percepções imediatas que eu tenho do mundo dependem do que tem nessa porta, né? Então você imagina, como você está entrando no mundo, você está passando por uma porta, você está entrando num cômodo, ou você está saindo de um imóvel e entrando no mundo. Imagina que na hora que você sai e você faz esse movimento para fora, você pode dar de cara com um céu, tá? Imagina um céu com a característica daquele signo que está ali. Então ali você pode ter, vamos imaginar, o signo mais bacana de todos, o touro. Você sai ali daquele imóvel mais escuro, aquela caverna escura, você põe a cara para fora e a primeira coisa que você vê é a natureza. As vaquinhas, né? Aquele verde, o céu azul, porque afinal de contas touro é maravilhoso. Para quem não sabe, eu sou taurino, tá? Então você tem essa imagem de natureza maravilhosa e perfeita pelo lado positivo, tá? O lado negativo a gente deixa para depois. Então você tem essa imagem, tá? Mas presta atenção, é uma imagem, é lá no fundo, é o céu azul, é a natureza, o verde, aquela coisa toda,
Bacana? Então, você imaginando isso para signos diferentes, a gente consegue ter uma visualização mais subjetiva de como isso se apresenta para a pessoa. Por exemplo, se a pessoa sai do útero e entra num mundo com um ascendente em Gêmeos, ela pode olhar e ver biblioteca, vários monitores de TV, muitos livros, muitas pessoas, né? Muita coisa interessante, porque eu quero ficar olhando para tudo, tem muita coisa por aqui. Como eu falei para vocês, essa aula aqui vai fazer parte do curso completo da área de membros, tá? Na área de membros vai ter uma aula para cada signo, eu vou explicando como que é o comportamento de cada um dos signos. Se você está curioso, já entra na área de membros, tá? Então, o que acontece é que você tem essa percepção, só que isso é uma visão mais ampla. O que acontece quando você sai desse lugar e você dá de cara com algum planeta? É como se você saísse e você, dá de cara com uma pessoa ali na frente. Essa pessoa, a energia dessa imagem, desse arquétipo, por exemplo, podemos usar isso, faz uma tatuagem interna de como que você se relaciona com esse mundo. É o primeiro impacto que você tem. Então, se você sai do útero e você encontra com Vênus, potencialmente você vai enxergar o mundo com uma imagem bela, bem construída, bonita, né? Com aquela coisa mais agradável e acolhedora de Vênus, né? Você tem um planeta positivo. É como se você saísse da casa e fosse recebido por um anjo, por alguma coisa que é, né, gostosa. Vem cá, vem viver nesse lugar maravilhoso aqui. Atuantemente, aquilo pega você, tá? Agora, pensa que você sai do útero e você dá de cara com Saturno. Ou você dá de cara com Plutão. Demônio, né? Você vai sair dali. A primeira coisa que você fala, você sai do útero, tava quentinho lá dentro. Vou dar de cara com Saturno, ele com uma pá e uma enxada na mão. Fala, mano, vai trabalhar lá. Pô, mas eu acabei de... Não interessa, vai trabalhar. O que quer dizer? Que isso traz, né? Traz para a percepção da pessoa que ela tá vivendo num mundo onde ela vai ser incumbida de responsabilidades muito cedo na vida. Por exemplo, a criança pode nascer e a mãe acaba ficando adoentada por causa de uma decorrência no parto. A percepção da criança é que ela tem que se virar sozinha, que a mãe está em outro lugar lá. Né? Isso pode ser um Saturno no ascendente em quadratura com a Lua de casa 4, por exemplo. Né? Você tem um afastamento dessa figura materna e a criança vem com toda aquela culpa. Nossa, eu nasci e eu fiz mal para minha mãe. Agora eu não posso contar com ela porque ela tá brava comigo e eu vou ter que trabalhar para ganhar meu sustento, mesmo que eu tô com 3 meses de idade, né? Tá? Então, essa percepção, a hora que você sai e olha para isso aqui e você entende isso no mapa, você vai ver que a pessoa ela vai enxergar o mundo de uma forma interna com as características daquele planeta. O signo faz parte, ele pinta um quadro, mas tem uma coisa, tem uma pessoa, tem uma entidade na sua frente que vai te coordenando para lá e para cá. Isso não quer dizer que todos os planetas são ruins, mesmo porque a gente tem características positivas e negativas de absolutamente tudo. À medida que a gente vai experimentando a vida, a gente vai, como eu falei no começo, a gente vai identificando comportamentos que a gente não gosta, atitudes que a gente não gosta ou que não deram certo, e eu vou tentando ajustar isso, eu vou mudando isso. Então eu posso sim direcionar as minhas intenções, a minha visão para características positivas de Plutão, porque tem sim. Saturno, de Urano, super tem um monte de coisa que a gente pode desenvolver. Mas o impacto imediato é o susto. Você tem um susto na hora que você sai da casa, da cara de Plutão. Você tem noção, Plutão é o demônio encarnado, né? Aquela coisa assustadora, ameaçadora, controladora, dominadora, compulsiva, né? Ela tem muitas características que são potencialmente tensas e o espírito que acabou de incorporar ali, que vai viver uma experiência nova, tem esse impacto imediato. O que quer dizer que os primeiros anos de vida, e potencialmente todos os anos, se não passar por um processo de autoconhecimento, ela acaba vivenciando a vida, tomando atitudes conforme aquela percepção, porque ela entende que a vida é daquele jeito.
Isso eu tô falando só do ascendente, tá? Eu nem toquei no Sol e na Lua, porque as coisas se misturam e se transformam ali, tá? Mas imagina que é essa a visão que você tem. Quer ver? Como o ascendente é a forma como eu enxergo, imagina que se eu tiver vestindo o meu ascendente aqui, ó, eu tivesse dois monstrinhos tatuados na lente do óculos aqui. Eu vou enxergar o mundo o tempo inteiro com essa informação. Manja? Então, é assim que a gente acaba vendo as coisas. Se a gente não aprende a absorver, entender e transformar essas características, eu vivo no lado negativo constantemente, porque você sabe, né? Para baixo todo santo ajuda, meu filho. Então, se você não fizer força para cima, não vai mudar, né? Não vai sair dessa história, tá? Vamos passar para um outro capítulo aqui e depois, capítulo não, outro parágrafo, depois eu vou explicar para vocês como que a gente vai pensar, que outra forma a gente pensa nesse ascendente, tá? O ascendente pode ser a maneira pela qual entramos na vida, mas o modo como crescemos para dentro dela é o signo solar. Explicando melhor, o ascendente é o caminho que nos leva para o Sol, porque o Sol não é quem nós somos, o Sol é quem nós queremos nos tornar. O Sol é a luz que eu estou perseguindo, eu quero ir, aquela luz no fim do túnel, manja? Eu estou perseguindo aquelas características, eu estou tentando colocar na minha vida as características mais positivas do meu signo solar para ser reconhecido e ter sucesso através daquelas características, tá? Uma mulher com o Sol em Áries e ascendente em Virgem pode descobrir sua habilidade para iniciar, liderar e inspirar, entre parênteses, Áries, desenvolvendo as características de Virgem, como medindo a sua energia de maneira dirigida e precisa. Um homem com Sol em Peixes e Libra no ascendente pode descobrir o seu dom de curar e servir os outros, Peixes, através das consultas individuais ou de empenho artístico, Libra. O ascendente se transforma no Sol, ou como diz Liz Green, o Sol é o herói que nós somos, mas o ascendente é a busca no qual queremos nos aventurar. O Sol é a razão pela qual estamos aqui. O ascendente é como a gente chega lá. Olha que legal isso. E isso é muito importante porque o ascendente é o meu corpo. Então, se você pensar que o Sol é a nossa consciência, né? Então, eu entrei nesse mundo e eu falo, cara, que legal que é ser esse negócio. Então, eu vou lá tentar ser aquilo. Mecanicamente, só pelo pensamento eu não vou fazer as coisas. Eu não sou Jedi ainda, né? Eu não consigo mexer as coisas pela mente. Eu tenho que me mexer fisicamente para construir esse sonho, esse desejo, para perseguir isso. Então eu tenho que desenvolver as minhas habilidades físicas naquele sentido. Então, como ele falou ali, né? Uma pessoa de Áries normalmente quer viver aquele negócio de intensidade, de tesão, o herói, a coisa... como é que fala? Eu sempre esqueço essa palavra. É a iniciativa? Não é iniciativa. Bom, enfim, começo. Ele quer liderar, né? Ele quer ir na frente, ele quer criar coisas, ele quer vivenciar coisas que sejam excitantes, né? Só que essa energia de Áries ela pode ser muito mal direcionada. Se ela for, imagina, Áries com ascendente em Áries, cara, ela vai fazer o negócio sem pensar na consequência daquilo. O que ela pode fazer se ela tiver um ascendente diferente eu quero me tornar isso aqui e eu preciso ser estratégico o suficiente para desenvolver as minhas habilidades para poder ter isso aqui. Óbvio, eu estou falando de uma coisa que é mais direcionada porque ele citou Virgem ali, né? Virgem é a estratégia. Pode ter coisas que são mais desengonçadas, né? Como, por exemplo, mesmo ascendente em Virgem, ascendente em Gêmeos, né? O Gêmeos é a mesma coisa de Áries, é Yang, é movimento, é para fora, é urgência, né, é necessidade de movimento. Não é planejamento, é necessidade da vivência, da experiência, mas não planejar a viver a experiência ou com qual resultado, só quer estar ali, vivendo, né? Então, você tem às vezes você tem pessoas que podem ter uma energia ariana, depressa, mas bem dirigidas. Ou você pode ter uma experiência, uma pessoa que é muito mais interiorizada, como um Sol, um Escorpião, por exemplo, com um comportamento externo mais agitado, como se tivesse um ascendente em Áries, vai, tá? Então são coisas diferentes.
Um Sol em Escorpião que é mais fechado, ele pode usar o ascendente em Áries para se mexer e executar esse projeto de médio prazo, médio e longo prazo. Tá? Ele não fica tão estagnado quanto ele for. Imagina um Sol em Escorpião com um ascendente em Touro. É mais lento, é mais devagar. Ao mesmo tempo, a longo prazo é mais conquistador. Beleza? Então essa ideia, essa noção de saber diferenciar uma coisa da outra é bastante importante. Quem nasceu ali mais ou menos entre 4 e 6 horas da manhã pode ter o Sol junto do ascendente. Então você tem os dois ao mesmo tempo. Então você tem um comportamento mais similar. Por um lado, é mais fácil porque você consegue direcionar suas energias com uma coerência interna melhor, mas por outro lado, você fica meio preso dentro das mesmas características e não desenvolve outras coisas, tá? Então tudo tem dois lados, tudo tem positivos e negativos funcionando ali, beleza? Só que o que é mais importante a gente pensar, e agora eu vou puxar a sardinha um pouquinho para a terapia, mas bem curtinho, que eu ainda vou continuar na definição do ascendente. O Sol é o desejo, sabe? Eu quero me tornar aquilo ali. O ascendente é a máquina que vai dirigir a gente por esse mundo para tornar aquilo ali. Mas o combustível, o que faz o negócio se mexer mesmo, é a Lua. A Lua é o nosso estímulo emocional. Nada nessa vida é feito sem um estímulo emocional. Seja para você ter um estímulo emocional positivo, ou seja para você evitar um estímulo emocional negativo, ou reagindo a um estímulo emocional negativo. Sempre tem emoção envolvida. Não existe nenhum movimento, pelo menos do meu ponto de vista, você pode pensar diferente, vai ter um corneteiro aqui no comentários que vai falar o contrário, mas do meu ponto de vista não existe nenhuma ação que a gente faz nessa vida que não tenha um estímulo emocional, tanto positivo ou negativo. Partindo desse ponto de vista, a Lua, para mim, é o ponto mais importante do mapa. Para mim, que sou terapeuta, que uso isso de uma forma de terapia, é o ponto mais importante do mapa. Os outros são importantes, absurdamente. O Sol, o ascendente, é claro que é importante, mas a Lua é o combustível. Sem combustível, o carro não anda. Saco vazio não para em pé. Então você tem que ter uma compreensão muito profunda, uma dedicação muito profunda para compreender a sua Lua e saber como ativar ela positivamente para, cara, dar a maior energia emocional possível para você se tornar o seu signo solar. E mais uma dica aqui para você, uma forma da gente pensar no ascendente. Imagina que você está andando por uma rua e na hora que você está andando pela rua, você está vendo as casas, né? Você está olhando, tem uma casa assim, tem uma casa que é mais chalezinho, a outra casa essas casas que tá na moda, que é feio pra burro, que é essas características essas casas que parecem Lego, mas tudo igual, com o telhado reto assim, não, é só laje, não tem telhado, sabe? Eu acho horrível aquilo, eu acho uma falta de... Algumas casas são muito bonitas, ok, mas fica tudo muito igual. Enfim, tirando esse lado arquitetônico, da minha opinião, você está andando pela casa e você está observando, está olhando pela rua e observando essas casas, tá? Quando você está olhando para a estrutura aparente da casa, você está vendo o ascendente da casa. Você não está vendo o que está dentro. Você está vendo o ascendente, é a estrutura, o que está fora, é a imagem que a gente tem daquilo. Bacana? Certo? Então você pode passar numa casa e ver, tem uma parede, um telhado, um jardim super bonito, super interessante, super legal, né? Mó bacana esse negócio aqui, super interessante. Você olha pro lado, tem uma casinha mais romena ali, né? Tem essas casas quadradas, feias, né? Ou tem umas casas abandonadas, né? Então você tá vendo ascendentes diferentes. O que é muito importante dessa história? Presta atenção, para o que você está fazendo. Presta atenção. O que é muito importante? Você está vendo a fachada, você está vendo o lado de fora, você não está vendo o que tem dentro. Quando você entra na casa, é que você vai ver o que tem dentro. Mais ou menos assim, quando você entra na casa, vamos imaginar, não é desse jeito, tá? Mas é só para ilustrar. Quando você entra na casa, você vê a sala de estar.
A sala de estar é um lugar social que a pessoa constrói para receber pessoas, ou seja, ela está projetando uma ideia de como que ela quer ser vista e reconhecida com aquelas características daquele ambiente. Ou seja, aquilo é o sol. Bacana? Então olha só que interessante. Quando você está andando na rua, você vê pelo lado de fora, você vê a fachada. Mas você não vê o que tem dentro. Quando você entra em contato com o que tem dentro. Só que a lua não está ali. A lua, você tem acesso à lua quando você se torna mais íntimo. E põe íntimo nisso. Da minha visão, a lua é o quarto. É o lugar onde você deita para dormir, onde você põe a sua cabeça no travesseiro, é onde você chora suas pitangas, tá? É o lugar mais íntimo, ou seja, se você conhece uma pessoa e você entra na casa dela, você não vai entrar, subir a escada e mexer nas gavetas das calcinhas, das cuecas da pessoa. Você não vai fazer isso, você vai ficar confinado com as energias do ascendente, a impressão que você recebeu do ascendente e o sol, tá? Se você tentar invadir a lua, você vai tomar um corre. Pelo menos você não vai entrar na minha casa e mexer nas minhas gavetas sem levar um puxão de orelha. Então, a hora que a gente começa a entender isso, olha como isso é importante. Na hora que a gente vai entender isso, é aquele negócio. Não julgue uma pessoa pela aparência, velho. Não julga, porque você não sabe o que tem dentro. Mesmo assim, quantas vezes a gente já viu essas coisas? As pessoas são lindas, têm um corpo maravilhoso, né? Aquela coisa, aquelas mulheres lindas, né? Com aqueles olhos incríveis, aqueles homens maravilhosos, aquele carrão, aquela coisa toda. A pessoa é uma bosta interna, é uma merda. Não tem um pingo de caráter. Então você viu uma casa maravilhosa e falou, nossa, que legal, é aqui que eu quero ficar. Vai lá, não tem um sofá, ou tem um só que ele senta e faz você sentar no chão. Ele pega a comida, come sozinho, faz você passar fome. Porque é uma pessoa egoísta, idiota, medíocre. Certo? Agora, ao mesmo tempo, se você passa na frente de uma casinha pequenininha, que tá uma infiltraçãozinha aqui, uma janelinha quebrada, tal, você entra, tem aquelas pessoas super agradáveis, acolhedoras, que já te trazem um cafezinho e faz tudo para você se sentir bem. Sabe aquela sensação de casa de vó? Então, as pessoas são desse jeito. O primeiro impacto, se você é uma pessoa que ainda insiste em julgar as pessoas pela aparência, tá na hora de você fazer terapia. Tá na hora de você sair da adolescência, inferno de pessoa. Vai lá entender que as pessoas têm muito mais a oferecer quando elas estão vivendo o signo solar delas, impulsionado pelo lado mais positivo da lua. Elas são as melhores coisas que existem nessa vida. Certo? Então, na hora que a gente está olhando para a pessoa, que a gente olha para o corpo da pessoa, a gente está vendo as características do signo ascendente. A gente não vê o sol, a gente não vê a lua. À medida que a gente vai conhecendo as pessoas, investigando isso e se dando o trabalho de tentar entender a perspectiva de vida de uma pessoa, a gente começa a descobrir o sol e a gente vai ser acolhido por aquilo, potencialmente, né? Sempre tem segredo, sempre tem surpresa no meio do caminho. E aí, se a gente se envolver emocionalmente com uma pessoa, aí a gente descobre a lua, tá? Tem pessoas que você nunca vai descobrir a lua. Mesmo porque tem pessoas que não deixam você descobrir a lua e tem pessoas que nem sabem que tem a lua. Aí vai signos diferentes ali, tá? Beleza? Então dá para entender essa metáfora que eu fiz, esse paralelo com a casa e a personalidade das pessoas? Na hora que você está olhando para uma pessoa, você está vendo o corpo dela, você está vendo o ascendente, você está vendo o físico, com as características que vêm com o planeta e com o signo. Por exemplo, ascendente em Sagitário tem uma tendência a ter alguma parte do corpo mais larga, né? As mulheres normalmente é o quadril, fica mais largo, pode ter uma cinturinha pequena e um quadrilzão. Se você tem um ascendente em Áries, por exemplo, a tendência é ser uma pessoa mais fininha, né? Mais magra. O ascendente em Gêmeos também pode trazer isso e uma ideia de jovialidade. Uma pessoa com 60 anos pode aparentar ter 45, entendeu? Então, tem características que se expressam através dessa compleição física. Bacana? Os planetas entram nessa história, mas é muito mais complexo, tá? Não vou conseguir explicar isso para vocês agora, mas entra nessa história. Então, toda a composição física da pessoa é o ascendente. O que quer dizer que quando a gente leva em consideração as questões de saúde,
o ascendente e o regente do ascendente tem que entrar na conta também. Às vezes a gente vê pessoas falando muito sobre questões de saúde como sendo casa 6. Casa 6 também é cuidados com saúde. Mas a saúde vem da onde? Do corpo físico. Então você tem que cuidar do seu corpo físico pensando na questão de saúde. Você que estuda astrologia e vai ver como funciona a dinâmica do mapa, você tem que levar em consideração que se a pessoa tiver Saturno no ascendente, ela pode ter um corpo frágil. Ela pode ter um corpo com problemas, tá? O que não quer dizer que não tenha soluções ou que ela não consiga viver bem, tá? Sempre tenha isso em mente, beleza? Então, entende que o ascendente é o nosso corpo físico, o nosso corpo transporta as nossas emoções e o nosso consciente. A gente enxerga o mundo através dessa lente, né, dessas características do signo, vivenciando o que existe lá dentro. Então, ó, mais um exemplo. Esse que está falando com vocês aqui é o Nando Sol em Touro, beleza? Agora, ó, é o Nando Sol em Touro enxergando através do ascendente em Virgem. Ó, tá? Eu coloquei a lente de Virgem. Eu vejo o mundo com simetria, com organização, com pontualidade. Mas dentro eu quero me ser reconhecido, eu quero me tornar uma pessoa estável, uma pessoa próspera, uma pessoa que é um bom garfo, gosta de um bom vinho, né? Então gosta de um conforto, gosta de dinheiro, né? Então eu tenho, e aí eu vou usar esses desejos, eu vou transportar esses desejos dentro dessa visão simétrica de treino, de detalhe, para poder transformar aquilo, usando como combustível que tem lá no escondido no canto, que eu não vou contar mesmo, mas tem muita gente que sabe. Ao mesmo tempo, lembre-se que quando você está enxergando, eu estou vendo o mundo com desejo taurino, visão virginiana. Você enxerga o ascendente em Virgem, beleza? E agora que nós somos super íntimos e amigos e parceiros, você está toda hora aqui no meu escritório conversando comigo, você está vendo o Nando taurino. Olha a quantidade de posses, olha só, taurino, né? Olha só os exemplos de touro, ó. Animal, natureza, né? Tudo isso aqui está relacionado com essa imagem taurina que eu quero promover no mundo através da mecânica feita com as habilidades de Virgem. Beleza? Deu 1 hora de vídeo já ou não? Não sei. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Você que ficou até o fim, ó, vou falar o seguinte. E ó, você que é uma pessoa determinada, muito obrigado por ter ficado esse tempo todo comigo. E por ter ficado esse tempo todo comigo, eu vou te dar um presente. Só vai saber quem tá aqui até o final. Você vai mandar uma mensagem para mim e falar: Nando, assisti o seu vídeo do ascendente até o final e eu quero fazer uma sessão de mentoria com você, mentoria astrológica. E isso pode ser para qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. Você pode ter uma programação de ano novo, você pode estudar astrologia, você quer fazer uma sessão de terapia astrológica, qualquer coisa. Eu vou dar para você de presente 50% de desconto na sessão de terapia. É coisa pra boa, 50% para você que ficou aqui comigo até o final. Não vale falar para uma pessoa, não vale, amiga, vai lá, pula, tem 50 minutos, é uma aula chata pra porra, mas assiste lá só os últimos 3 minutos para ver o que ele fala, manda mensagem para ele, porque eu vou fazer perguntas para saber se assistiu o vídeo ou não. Beleza? Manda mensagem para mim aqui embaixo no link de todos, na descrição de todos os vídeos do canal tem o WhatsApp para você entrar em contato direto comigo, beleza? Beijo para vocês, te vejo no canal de membros, tá bom? Tchau, tchau.